O livro da semana chama-se Crime e Castigo. O autor é Fyodor Dostoiévski. O livro foi publicado pela editora Nova Fronteira, do Rio de Janeiro. Esta 20ª edição é de 2016 e o livro tem 624 páginas. Planejado inicialmente para ser um simples conto, Crime e Castigo acabou se tornando uma obra clássica. Seus primeiros 2 capítulos foram publicados respectivamente nos números de janeiro e fevereiro de 1865 da revista O Mensageiro Russo. Um fato curioso foi o assassinato de um agiota e seu criado, visando o roubo do seu apartamento, cometido por um estudante em 12 de janeiro de 1866, ou seja, um ano depois. Este episódio era muito semelhante ao enredo deste romance de Dostoiévski. Ao contrário do estilo utilizado na segunda metade do século XIX, Dostoiévski não se fixava muito em uma descrição fotográfica dos personagens e do ambiente em que estavam. O foco narrativo concentra-se no enredo. Isto vale não só para Crime e Castigo, mas para todas as suas obras. Há uma homogeneidade estilística que nos permite ressaltar 4 características marcantes das obras de Dostoiévski. 1. Um enredo de ação extremamente rápido e condensado, muitos elementos ocorrendo em um breve espaço de tempo. 2. Viradas inesperadas e abruptas. 3. Personagens que são caracterizados mais pelos seus diálogos do que pelas suas descrições fotográficas. E 4. Clímax ocorrendo em meio a diversas cenas turbulentas. Mikhail Bakhtin caracterizou o trabalho de Dostoiévski como diferente dos romancistas que lhe eram contemporâneos, pois ele transcende uma visão particular e mesmo há uma descrição sob diferentes ângulos. Os livros de Dostoiévski devem ser descritos como romances polifônicos. Dostoiévski criou obras cheias de força dramática em que os personagens e os opostos pontos de vistas são efetivados livremente em uma dinâmica estonteante. Ao efetuar a narrativa em Crime e Castigo, Dostoiévski segue uma tradição que se inicia em Jane Austen, aproximando o ponto de vista do narrador ao ponto de vista do personagem principal, inclusive com técnicas de mudança de tempo, retratação de memórias de personagens, entre outras. De certa forma, Dostoiévski antecipa o que em Virginia Woolf e em James Joyce seria chamado de fluxo de consciência. Dostoiévski tinha posições políticas e as defendia com ardor. Isto lhe custou alguns anos de prisão na Sibéria. Demonstrava adotar um socialismo ingênuo, muito distante das percepções marxistas. Em uma outra obra, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, afirmou que os burgueses franceses não precisavam temer nem a classe trabalhadora, nem os comunistas e nem os socialistas, pois nenhum grupo ocidental era de fato contrário ao espírito burguês. Para Dostoiévski, o convencimento racional almejado pelo socialismo ocidental nunca poderia mitigar a vontade que o homem possui de liberdade. Portanto, uma comunhão constrangida nunca seria possível. Só seria possível uma em que o indivíduo livremente resolve-se
pela fraternidade. Em outros termos, apenas uma ética cristã poderia chegar ao socialismo, e não uma ética utilitarista. Essa visão política transparece no desenlace de Crime e Castigo, visão que recebe enorme influência cristã ortodoxa. E pela profundidade com a qual compreendeu e descreveu a alma humana, Dostoiévski impressionou também outras religiões. Essa influência se estendeu à Igreja Católica e à Igreja Anglicana. O Papa Francisco ressaltou que as pessoas devem ler e reler Dostoiévski. E a encíclica papal Lumen Fidei de 2013, escrita por Bento XVI, incorpora trechos de O Idiota, outro importante livro de Dostoiévski. Eis algumas das inúmeras razões que me fazem recomendar a leitura de Crime e Castigo. Enfim, concordo com o Papa Francisco. A resenha Livro da Semana é produzida pelo Grupo Letras e Sons de São Carlos, com o apoio da Federação de Teatro Amador do Nordeste Paulista e do Museu do Teatro Amador Paulista, ambos situados em Franca. E eu sou o professor Ney Vilela. Fiquem, amigos, com o meu abraço.